Oi, família, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. É uma honra estar aqui para falar mais um pouquinho de Jesus para esse nosso estudo, né? Continuando no capítulo 13 de Mateus, vamos falar agora do versículo do 24 ao 30. Essa é uma parte, né, do estudo de hoje. E nesses versículos eu vou ler para vocês agora. Jesus contou outra parábola. Ele disse ao povo: O reino dos céus é como um homem que semeou sementes boas na terra, nas suas terras. Certa noite, quando todos estavam dormindo, veio o inimigo e semeou no meio do trigo uma erva ruim, chamada joio, e depois foi embora. Quando as plantas cresceram e se formaram as espigas, o joio apareceu. Aí os empregados do dono das terras chegaram e disseram: Patrão, o senhor semeou sementes boas nas suas terras. De onde será que veio esse joio? Foi algum inimigo que fez isso, respondeu ele. E eles perguntaram: O senhor quer que a gente arranque o joio? Não, respondeu ele. Porque quando vocês forem tirar o joio, poderão arrancar também o trigo. Deixem o trigo e o joio crescerem juntos, até o tempo da colheita. Então eu direi aos trabalhadores que vão fazer a colheita: arranquem primeiro o joio e amarrem em feixes para serem queimados. Depois colham o trigo e ponham no meu depósito. Pessoal, esse versículo, a outra parte, praticamente ele se explica sozinho. Como se diz, né, a terra boa. É a terra onde a gente vive, né, o nosso mundo. E, e as sementes? Sementes somos nós, os homens, né, e poderemos ser sementes boas ou sementes ruins. Nós poderemos florescer trigo ou florescer o joio. Cabe a gente decidir o que a gente quer fazer, né? Muitas vezes não é fácil decidir. A gente às vezes pensa que está fazendo o correto e não é. A gente precisa ter, como a gente sempre está fazendo, né? A gente faz esses estudos e se dedicar sempre, todo dia um pouquinho, para que a gente semeie coisas boas, que a gente deixe coisas boas, né, no nosso mundo. E vocês vão entender melhor porque este capítulo, né, essa parte desse capítulo, praticamente ele se explica sozinho, porque tem essa parte do joio, né, que é a semeadura, e depois, agora eu vou ler uma outra parte que praticamente explica o que Jesus estava querendo dizer, né? Agora, os versículos são do 36 ao 43, tá bom? Então Jesus deixou a multidão e voltou para casa. Os discípulos chegaram perto dele e perguntaram: Conte para nós o que quer dizer a parábola do joio. Jesus respondeu: Quem semeia as sementes boas é o Filho do Homem. O terreno é o mundo. As sementes boas são as pessoas que pertencem ao reino, e o joio as que pertencem ao maligno. O inimigo que semeia o joio é o próprio diabo. A colheita é o fim dos tempos, e os que fazem a colheita são os anjos. Assim como o joio é ajuntado e jogado no fogo, assim também será no fim do tempo. O Filho do Homem mandará os seus anjos, e eles ajuntarão e tirarão do reino todos os que fazem com que os outros pequem, e também todos os que praticam o mal. Depois, os anjos jogarão essas pessoas na fornalha de fogo, onde vão chorar e ranger os dentes de desespero. Então, povo de Deus, brilhará como o sol no reino do seu Pai. Se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouçam. E é assim, a gente sempre tem que estar pensando o que a gente está semeando.
O que vocês estão semeando? Vocês estão semeando sementes boas para ter uma boa colheita? Né? É difícil. É difícil, às vezes, caminhar com Jesus, seguir, ser obediente a, a Ele, né? A gente ser segundo o coração dele. Mas quando a gente se entrega, que a gente abre o nosso coração, fica tão mais leve, tão mais gostoso. E saber que a gente vai ter depois a nossa. Eu não gosto de dizer recompensa, porque parece que a gente está numa competição, né? Eu gosto de dizer que a gente vai ser agraciado. A gente vai ser agraciado em viver no reino dos céus. Então, fica essa reflexão, né? Para a gente se policiar, para a gente saber certinho o que a gente está semeando, ter o coração tranquilo. Eu sei que é difícil. Eu sei que é difícil, a gente é humano, às vezes a gente tem pensamentos muito ruins, mas a gente precisa se policiar, né? Para que tudo seja perfeito. Perfeito nunca vai ser, mas que a gente chega ao máximo da, do que cabe a nós, a perfeição. Agora vamos fazer uma oração. Senhor Jesus, muito obrigado por mais esse estudo. Que esse estudo fale ao coração, que seja assim essencial para alguém, que fale ao coração das pessoas, para que elas sejam a semente boa que cai na terra fértil, que dá bons frutos, que elas sejam assim perspicazes em saber quem é o joio, quem são as pessoas malignas que estão ao lado delas. E que elas saibam que na colheita isso tudo vai ser separado. Cada um tem o seu traçado. Senhor Jesus, peço que abençoe a cada um que está assistindo esse vídeo, que eles tenham uma semana abençoada e glorificada no seu nome, Senhor. Que toda enfermidade caia por terra nesse momento, que a saúde seja restaurada, que a vida financeira seja restaurada e qualquer dificuldade que qualquer pessoa que esteja assistindo esse vídeo esteja passando nesse momento, que elas entreguem nas suas mãos, Pai, para que o Senhor faça o que há de melhor segundo o seu coração. Em nome do Senhor Jesus. Amém.